Deu pouco? Tu gosta de vinho? Deu pouco? Tu gosta de vinho, não? Não. Mas vinagre tu gosta, né? Não. Tu deve ter tomado um copo hoje de manhã cedo. Tu engoliu um pé de limão, né? E você um copo de vinagre. Que pelo azedume teu aí, eu aqui todo feliz da vida com dinheiro no bolso, tu me tira do sério. Ah, tu adora segredo. Ah, foi essa a diferença então. Eu tô numa boa aqui, e você tentando me tirar do sério. Não, eu pensei que... Fique tranquilo que tu vai receber também, não adianta ficar, você fica beiçudo. Não, eu já recebi. Já recebeu? Então tinha bastante vale, né? Porque teu azedume aí. Não. Mas, já que o rapaz aí subiu com a tabela, o destaque do principal ficou o empate do Parma com o Atleta Gagliassi, a derrota do Ajá frente ao Grêmio Santa Lúcia na Santa Lúcia por 4-2 e foi ao mato a vitória do Cruzeiro da Antagorda sobre o 13 de Maio Volta Grande Canarinho. Esse é o resultado, 4-0. Lá na Volta Grande nós vamos descobrir por que deu esse resultado. Vou escalar você para descobrir isso. Se o Animação quiser ligar e mandar uma mensagem, o motivo da derrota aí, nós aceitamos aí. Nós temos que entender também que a equipe do Cruzeiro da Antagorda é um baita time, comandado pelo Hino Classe. Então é mais uma equipe forte que vem aí no Municipal. E 4-0 foi um resultado meio estranho pela junção da Volta Grande, já junto com a Gascor, com o Mário aí, com o Canarinho, levar esse 4-0. Mas o começo do campeonato é assim, a gente sabe que daqui um pouco muita gente faltou, a motivação do campeonato municipal começa depois, na hora do pega, assim primeiros jogos aí é mais ou menos por aí. Mas tem um monte, mas vale, né, meu Deus do céu. Bom, vai filmar o valor que eu ganho aqui, rapaz. O Jack tá filmando no Vale, rapaz. Deus o livre, tu pega um cada 10 dias? Os credores já estão fazendo fila aí na frente, né? Mas vamos à rodada do final de semana. Essa virada do Internacional, o empate do Criciúma perante o Corinthians, o empate Fluminense e Cruzeiro, o empate da Chapecoense e a vitória do Grêmio sábado no Maracanã, lotado, 50 e poucos mil pessoas. Esse Filipão é um cara que, não vamos usar a palavra, ele é competente, sabe? Que ele conseguiu, nas trocas que ele fez, aquele Fernandinho, o cara fez ele não sei se ele ficou 10 minutos, acho que não ficou 10 minutos em campo, mas o cara fez 2, 3 jogadas em sequência ali desde a lateral, culminando com o passe do gol. É um jogador forte que deu o passe pro Luan e uma vitória de 6 pontos. 6 pontos a vitória do Grêmio no Maracanã, frente ao Flamengo, que vinha numa sequência de 5 vitórias, uma eliminação na Copa do Brasil, e agora o Grêmio já começa a sonhar conforme as notícias hoje. Viu? Vamos destacar a estreia do Gilmar Dalpozo, treinador do Criciúma, em Chapecoense, empatou com o Corinthians 0-0. Chapecoense 0, Goiás 0, a gente comentou de meio-dia, Dirceu, e logicamente que está preocupante já a questão do Chapecoense, mas não tem como a gente fazer um parâmetro de sábado à noite. Eu assisti um pouco do jogo, não tinha condições de jogo, não tem. E isso eu acredito que a Chapecoense levou azar nessa questão. Porque o Goiás é o adversário direto, se fosse um tempo bom, o torcedor ia lotar a Arena Condal, não digo a lotar, mas ia ter um número maior de pessoas, de torcedores, e de repente conseguiria vir a vitória, assim empatou em 0-0. Tá sendo bem questionada a questão do treinador Celso Rodrigues de Chapecó. A imprensa tá aí em cima do cara, não sei se ele vai aguentar. E a imprensa realmente já pedindo, e os torcedores se manifestando nas redes sociais, mas o presidente Santo Palaoro disse que não muda, não tem. É aquilo que você falou, Daí. Onde é que tu vai arrumar um treinador bom que ganhe 100 mil? Não vem. 200 mil? Não acha. Nesse momento, os treinadores, que eles vão fazer o preço. Então, meu amigo, a Chapecoense vai de Celso Rodrigues até o final do campeonato. Deve estar arrepiado com o tal da Argel, né? Desprezaram o rapaz, né? E tá aí, ó. Pegou o Figueirense e deu uma crocada no final de semana no tal de Internacional, que, meu Deus do céu. É uma alegria. Eu tava pensando hoje de tarde, eu tava dando uma circulada na cidade, e eu lembrei de 2 palavras de meio-dia. Essa segunda-feira aí, ela é uma segunda-feira de especial, porque eu fazia uns 3, 4, 5, 10 anos que não tinha uma segunda-feira boa assim. Que aquela virada do Figueirense lá, meu Deus do céu. A minha filha me olhou, tipo, pai, mas que faceiro, olha, chega que tá com os olhos brilhando nessa virada do Figueirense. E liguei pros 2, 3 aí depois do jogo, não me atenderam o telefone, meio bicudão. Tá tudo bicudo. Então, hoje teve uns que acho que nem falaram contigo também, né? Tem uns que
Eu vi o Aristeu Rainer hoje de manhã, levei lá hoje à tarde, lá no meu escritório lá, e acabei nem lembrando de falar do Inter, e passou um rapaz na rua e já viu ele lá e falou Internacional, mas foi que nem, meu Deus do céu. Aí eu lembrei do jogo, dei uma pegadinha, mas foi ao mato, como diz o nosso negócio. Meu Deus do céu. O que se nota assim, Daniel, que os gremistas estão, não vamos usar a palavra eufóricos, até porque eu vi as manifestações nas redes sociais e nos comentários, os gremistas estão calmos, assim, estão coerentes. Sabem que ganharam um jogo difícil, mas ainda não é nem aquele primor da equipe. É o padrão Luiz Felipe Scolari, sempre difícil, sempre complicado. Mas o que surpreende é essas derrotas que o Inter está tendo. 4 derrotas, inclusive dessas 4, 3... um para time de Série B, um que está na zona de rebaixamento, e o Figueirense, pela maneira que foi uma virada 2-0, você vencendo em casa 2-0, tomar uma virada de 3-2 do Figueirense, um time de porte médio do futebol brasileiro, se fosse de um Cruzeiro, de um Atlético, de um Corinthians, de um Flamengo, Fluminense, tudo bem. Mas de um time de porte médio como o Figueirense, já as redes sociais aí estão em cima do Abelão aí que dá dó. Tem um detalhe, Dirceu, um detalhe importante que eu tenho que destacar: o Inter jogou com o time titular. O William jogou, Alex jogou, De Alessandro jogou, Rafael Moura jogou. Eu conversei... De Alessandro jogou, né? Isso é importante. Eu conversei com o Pereirão no sábado, ao meio-dia, no almoço aí. Falar em Abel Braga e Rafael Moura, pô, homem é pedir pra brigar, né? É pedir pra ir pra luta, né? Então os colorados aí estão, Deus o livre, falar em Abel Braga e Rafael Moura é pior do que falar do Remendão. Então a situação tá complicada lá pro lado internacional. E eu digo uma coisa pra você: não é normal uma equipe perder 4 partidas a fio em casa. Isso não é normal, gente. Alguma coisa está de errado lá no Internacional. Um fato que eu vejo assim que tem que destacar bastante do Inter é a falta de motivação. O Inter não tem tesão pra jogar futebol, cara. É complicado, não tem motivação, não tem vontade. O Abel Braga, nas entrevistas após uma derrota contra o Figueirense, ele passou a mão na cabeça dos jogadores. Isso não existe. Treinador da altura do Abel, do jeito que o Abel conduz um time, é um estilo Filipão, linha dura. Ele passou a mão na cabeça do jogador depois da derrota do Figueirense. Isso não existe, cara. Tem que chegar dando soco em cima da mesa. É assim que funciona. Mas o presidente do Inter, a direção do Inter não se manifestou em maneira alguma demitir o treinador. Então tá aí. O Internacional tem a vitória da Bahia fora de casa. Também é um jogo difícil, embora que o Vitória seja a lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas joga com o Vitória lá e se perde lá. E se perde lá. Então a situação tá complicada, tá delicada pro lado do Internacional. Mandar um alô para 2 ouvintes que ligaram, o Dirceu Schiavi, que é gremista de Nova Erechim, dando um recado que ele acha que o Inter tem que jogar de manhã, às 11 da manhã, que daí até de tarde os rapazes já estão mais cansados, sabe? Então ele acha que tem que jogar. Tá te filmando aí. Mas aqui no rádio não sai, né? Tá te filmando. Então diz o Dirceu Schiavi que o problema é outro do Internacional, que eles ficam muito cansados se joga de tarde. Mandar um alô para nós dois. E o nosso amigo Roque Signori... Aí a Roque se manifestou, né? Se manifestou, dizendo que é para nós... Que é para nós que a gente só assiste TV, ele escuta a rádio, então, viu? Eu te falei, né? Você não escuta a rádio, né? Tá aí, os ouvintes ficam cobrando, né? Desembucha, fala então, você tem que escutar mais rádio para nós falar de certo. Fala que eu quero saber o que o Roque falou. Ele disse que nós não falamos, e agora vamos falar. O Figueirense tinha 5 desfalques. Tá, o time é meia boca, o Figueirense. E tem o ganho de virada. Eu tenho um sentimento dessa gremista aí, que a alegria maior, então, é o Inter tomar um tundão aí, que nem tomou, que o Grêmio ganhar. Bom, o que tua filha disse pra ti ontem? Não te viu alegre faz o quê? 3 meses já? Ela disse: pai, mas que felicidade é essa? Começou a dar risada. E daí troca. Eu digo: não, segura vamos assistir esse jogo, meu. É 35 do segundo tempo. Você tem 2 ocasiões que eu vejo você feliz, né? Fala. Quando o Inter perde e quando tu vai na salinha aqui do lado receber o pagamento. Hoje rapaz do céu. Hoje no caso, né? Hoje no caso. Eu tenho quase vontade de abrir essa folha. Não faz isso. Mas bastante vale, né? Não, eu tenho uns valezinhos. Meu Deus do céu, gente. Pode ver o canal, você aperta, eu tenho que pegar um valezinho, né? Mas assim, a alegria nossa tá sendo... Vê uma crisezinha no Inter, é bom, sabe? Eles bravos, querem que troque o Abel e nós vamos de Filipão, né? Mas surpreende o Inter aí, porque disseram que não queriam a Sul-Americana, queriam priorizar o Brasileirão. Daí vamos lá, tomamos de virada do Figueirense. Mas, Dirceu, vamos e viemos. Só uma coisa, quem tá feliz também
é o Argel. O sujeitinho feliz. Dirceu, vamos tentar entrar num assunto, num bate-papo aqui. Você foi treinador, foi jogador e vai com certeza me responder muito mais do que eu. Chega um ponto que você não tem como jogar com o Rafael Moura. Você não tem como jogar com o Jorge Henrique, Rafael Moura e o Hélio Paulista. Isso aí qualquer um de nós enxerga isso, cara. Não adianta nós querer culpar D'Alessandro, o Williams, aquele fez um partidaço ontem, o Williams, o volante. Jogador joga bem o cara. Mas do meio pra frente, se tirar o D'Alessandro, você foi. E o rapaz leva a lenha do torcedor, leva a lenha da imprensa e não tira o Rafael Moura. Então por isso que tá pesando lá do Abel agora. E não tem como. E o que você sabe aí é que o Internacional tá com o Nilmar. Né? Mas, assim, ele tem 30 anos. Ele aceita vir, ele ganhou 1 milhão lá no Catar, não sei onde é que ele anda por lá, perto. Ele aceita um contrato de 350 mil por mês, mas ele quer um contrato de 5 anos. Esse que é a questão. E nesse afogadilho aí, o Inter vai acertar com ele. Sim, vai acertar. E a imprensa diz que é errado. Vai acertar. A imprensa diz que é mais um erro do Inter. E te digo mais, eu vou dar a minha opinião aqui, não como gremista. Eu acho que vai ser um erro do Internacional contratar o Nilmar. Não pela qualidade do Nilmar, mas ele não vem jogando bem lá. É um futebol do nível muito baixo. Esse negócio de você trazer, repatriar jogadores que fizeram sucesso no time, isso aí esquece. Isso aí é que nem querer contratar Tyson, o Grêmio contratar jogadores que já... Não adianta. Na minha opinião. Logicamente que o Nilmar só com a perna e com a bengalinha vai jogar mais do que o Rafael Moura. Próxima rodada, o Grêmio joga quartas, 19h30 na Arena contra o Atlético Paranaense. A Chapecoense vai até Curitiba enfrentar o Curitiba às 21 horas. O Internacional joga em Salvador com Vitória às 22 horas no Baradão. Aí o Inter é para sair da crise. O Vitória é a lanterna. Não sei, viu? Cuidado. Meu amigo Meira aí do Bar Avenida pegou o jornal Correio do Povo domingo, me chamou lá e disse: ó, Dayan, 7 partidas fio o Inter vai ganhar. Eu tava olhando os adversários aqui: Figueirense, Vitória. E isso tu pode até conferir quem que é aí. Sport Recife. Aí, ó, Barbadinha. Atlético Paranaense. Barbadinha. Curitiba em casa, é moleza. Cruzeiro fora. Aí começa na 26ª rodada, começa a complicar. Já foi pro brejo ontem. E assim vai, não sei. Agora, eu passei ontem, era umas 6 horas ontem, na frente do Bar do Meira lá. Ali, se tu entrar com a camisa do Grêmio, será que sai vivo? É a mesma coisa que tu entrar no Beira-Rio com a camisa do Grêmio na torcida do Inter. Ali não sei. É a mesma coisa. Meu Deus do céu. É a mesma coisa. Ali é complicado. Eu encontrei o Moacir Triqueso de tarde, mexi com ele um pouquinho, meu Deus do céu. Avançou. Meu Deus do céu. Não dá pra. E essa semana vamos ficar um pouco mais calmo, mais calmo. Vamos falar em remedão aqui, não vamos falar em derrota, essas coisas, que o bicho vai pegar pro nosso lado, do teu lado. Ao invés de tu falar isso aí, fala reformado, que é mais compatível, sabe? Tá. Não mete fogo na fogueira. Fala assim essa palavra que é compatível, porque a dona Ângela, a Sônia Stroia, que acontece quando fala essa palavra? Meu Deus do céu, mano. Hoje eu vi que a coisa tava feia. Tá feia? Eu achava que nós tava mais hominote lá, tava bem. Esse dia ela me gravou lá, ele gravou você, que seu programa tá bom. Hoje cheguei lá, foi de reio. Essas derrotas do Inter aí complica tudo. Daí eles misturam tudo. Vão indo. Vou terminar que tá atrasado aí. Certo. Alô, galera que tá nos assistindo, você colorado, você gremista. Eu sei que tem colorado tá meio revoltado aí por essa derrota do Figueirense, mas isso é normal, pessoal. Vamos devagarinho que as coisas se ajeitam. Escreva, dá a tua opinião, dá o teu palpite e nós vamos no próximo programa mandar um abraço pra você. Um grande abraço, até o próximo programa. Fechou ou não?